No alto de uma montanha isolada, existe um castelo antigo que o tempo quase conseguiu apagar da memória do mundo. De longe, ele parece apenas uma silhueta silenciosa perdida entre as nuvens. Mas à medida que a névoa se abre, as torres começam a revelar sua verdadeira presença. Suas muralhas resistiram a séculos de vento, tempestades e abandono. Hoje, o silêncio domina um lugar que um dia esteve cheio de vida. Portões enferrujados e torres quebradas revelam a passagem implacável do tempo. Dentro das muralhas, corredores antigos ainda ecoam histórias esquecidas. Alguns acreditam que o castelo foi abandonado de forma misteriosa, como se seus habitantes tivessem desaparecido em uma única noite. Hoje, apenas o vento atravessa as torres vazias que ainda observam o vale. Do alto das muralhas, o horizonte parece não ter fim. A solidão deste lugar talvez seja o que manteve sua história escondida, mas de perto, cada pedra parece guardar um fragmento do passado. Um lugar onde história, mistério e natureza se encontram acima das nuvens. Um castelo esquecido no topo da montanha, esperando silenciosamente para ser redescoberto. Mas alguns exploradores acreditam que o castelo ainda guarda segredos que nunca foram revelados. Em certas noites, luzes fracas parecem surgir em algumas das torres abandonadas. Moradores das vilas distantes contam histórias que passam de geração em geração. Eles dizem que algo permanece vivo dentro das antigas muralhas. Curiosos e aventureiros já tentaram subir a montanha para descobrir a verdade. Poucos tiveram coragem de atravessar os portões enferrujados depois do pôr do sol. Dentro do castelo, o vento percorre corredores como se procurasse algo perdido. Portas antigas rangem lentamente com cada rajada que atravessa as torres. Em algumas salas, símbolos esculpidos na pedra parecem desafiar o tempo. Talvez sejam marcas deixadas por antigos moradores ou guardiões do castelo. Em uma das torres mais altas, existe uma sala que permanece quase intacta. Ali, o silêncio parece mais profundo do que em qualquer outro lugar. Alguns acreditam que foi ali que o destino do castelo foi decidido. Talvez uma decisão, um segredo ou um evento que mudou tudo para sempre. Hoje, o castelo continua observando o mundo do alto da montanha, esperando silenciosamente por alguém que finalmente descubra toda a sua história. Muito antes do castelo cair no esquecimento, este lugar foi o centro de um poderoso reino das montanhas. Um rei governava essas terras, observando o horizonte do alto dessas muralhas. Seu nome ecoava por vilas e vales que dependiam da proteção do castelo. Durante anos, suas torres foram consideradas impossíveis de conquistar. Soldados patrulhavam as muralhas enquanto bandeiras tremulavam contra os ventos da montanha. Mensageiros chegavam a cavalo trazendo notícias de terras distantes. Dentro do grande salão do castelo, decisões importantes moldavam o destino do reino. Mas um inverno rigoroso mudou o rumo da história. Tempestades violentas isolaram completamente o castelo das vilas do vale. Durante semanas, nenhuma mensagem conseguiu atravessar as montanhas cobertas de neve. Alguns registros antigos falam de um conselho secreto convocado pelo rei naquela época. Ninguém sabe exatamente o que foi discutido naquela reunião. Pouco tempo depois, o castelo começou a ser abandonado. Guardas desapareceram das muralhas e as bandeiras deixaram de tremular ao vento. Aos poucos, o silêncio tomou conta do lugar que um dia foi símbolo de poder. Hoje, apenas as pedras antigas continuam guardando o segredo daquela última decisão.
Com o passar dos séculos, poucos documentos sobreviveram para contar a verdadeira história deste castelo. Mapas antigos mostram apenas uma pequena marca no topo da montanha. Para muitos historiadores, este lugar permaneceu quase invisível ao longo da história. Mas alguns registros esquecidos sugerem que o castelo foi muito mais importante do que se imaginava. Durante um período turbulento, ele funcionou como um ponto estratégico entre reinos rivais. Do alto da montanha, guardas conseguiam observar rotas comerciais e movimentos militares a quilômetros de distância. A localização permitia que qualquer ameaça fosse vista muito antes de alcançar os vales abaixo. Naquela época, a fortaleza representava segurança para as vilas espalhadas pela região. Mercadores viajavam por estradas estreitas, protegidos pela presença das muralhas acima das nuvens. Dentro do castelo, a vida seguia um ritmo muito diferente do silêncio que existe hoje. Cavaleiros treinavam no pátio enquanto artesãos trabalhavam nas oficinas internas. Cozinhas enormes preparavam refeições para soldados, mensageiros e viajantes. No grande salão, o governante do castelo recebia visitantes e tomava decisões importantes. Cada reunião ali podia alterar o equilíbrio entre diferentes territórios. Mas a história desta fortaleza começou a mudar lentamente com o passar das gerações. Novas rotas comerciais surgiram longe das montanhas. Cidades maiores cresceram em regiões mais acessíveis. A importância estratégica do castelo começou a diminuir. Gradualmente, menos soldados eram enviados para guardar suas muralhas. Algumas torres deixaram de ser mantidas como antes. Mesmo assim, o castelo continuou de pé, resistindo ao vento e às estações. Tempestades violentas passaram sobre suas torres durante séculos. Neve e gelo cobriram seus pátios durante incontáveis invernos. Aos poucos, a natureza começou a retomar o espaço que antes pertencia aos homens. Raízes de plantas cresceram entre as pedras antigas. Pássaros começaram a ocupar torres que um dia serviram como postos de vigilância. Hoje, quem chega até aqui encontra apenas silêncio e paisagens vastas. Mas cada parede ainda carrega sinais de uma história longa e complexa. Uma história que continua esperando para ser compreendida completamente. O castelo esquecido permanece observando o mundo do alto da montanha. Durante muito tempo, o castelo parecia apenas uma história perdida nas montanhas. Um lugar sem nome, escondido entre nuvens e penhascos. Mas as ruínas que observamos ao longo desta jornada realmente existem. Elas estão localizadas no noroeste da Bulgária, entre formações rochosas gigantes conhecidas como Rochas de Belogratic. Ali, entre torres naturais de pedra vermelha, ergue-se uma das fortalezas mais incomuns da Europa. A fortaleza de Belogratic não foi construída apenas com pedra. Ela foi construída junto com a própria montanha. Seus muros seguem o formato das rochas que se elevam até 200 metros acima do vale. Durante a Idade Média, esse lugar controlava rotas importantes que atravessavam os Balcãs. Exércitos e comerciantes precisavam passar pelos caminhos observados pelas torres da fortaleza. Por isso, o castelo foi ocupado por diferentes impérios ao longo da história.
Primeiro pelos romanos, que começaram a fortificação da região. Depois, pelos governantes do Império Búlgaro medieval. Mais tarde, os otomanos ampliaram suas muralhas e torres de defesa. Cada civilização deixou marcas nas pedras que ainda permanecem de pé. Mas mesmo uma fortaleza tão poderosa não poderia resistir para sempre às mudanças da história. Com o passar dos séculos, novas rotas surgiram e novas cidades cresceram longe destas montanhas. A importância estratégica da fortaleza começou a desaparecer. Soldados deixaram as torres que antes vigiavam o horizonte. Portões que protegiam o vale foram fechados pela última vez. E assim, lentamente, o castelo que dominava as montanhas começou a ser esquecido. Hoje, as muralhas silenciosas continuam presas entre as rochas gigantes. Um testemunho de como natureza e história podem se fundir em um único lugar, e de como alguns castelos permanecem guardando suas histórias muito depois que os reinos desapareceram. Mesmo depois de séculos de guerras e mudanças políticas, a fortaleza de Belogradchik continuou desempenhando um papel importante na região. Durante o domínio do Império Otomano, suas muralhas foram adaptadas para as novas realidades militares da época. Torres foram reforçadas, novos portões foram construídos, e as passagens estreitas entre as rochas passaram a servir como pontos de defesa natural. No século XIX, a fortaleza ainda estava ativa quando a região viveu um momento de grande tensão. Em 1850, camponeses e líderes locais organizaram um levante contra a administração otomana. Esse episódio ficou conhecido como a Revolta de Belogradchik. Durante aqueles dias de conflito, a fortaleza voltou a ser um ponto estratégico. Soldados ocuparam novamente suas torres. Guardas patrulharam os muros que haviam sido construídos muitos séculos antes. Mas o levante acabou sendo reprimido. Depois daquele período turbulento, a importância militar da fortaleza começou a desaparecer definitivamente. As mudanças tecnológicas estavam transformando a forma como guerras eram travadas. Artilharia moderna e novos métodos de combate tornavam antigas muralhas cada vez menos relevantes. Com o passar das décadas, as tropas foram retiradas, os portões permaneceram fechados, e o castelo, que durante séculos havia protegido caminhos e montanhas, passou lentamente a fazer parte da paisagem. A natureza começou a ocupar os espaços abandonados, plantas cresceram entre as pedras, o vento passou a circular livremente entre torres vazias, o silêncio tomou o lugar das vozes de soldados, viajantes e mensageiros. Hoje, visitantes que caminham por essas muralhas encontram um cenário muito diferente daquele que existia no passado. As rochas gigantes que cercam a fortaleza continuam exatamente onde sempre estiveram. Formações naturais que levaram milhões de anos para surgir. Entre elas, as muralhas construídas por mãos humanas parecem quase pequenas diante da escala da montanha. Mesmo assim, elas continuam contando uma história extraordinária. A história de um lugar onde natureza e arquitetura se fundiram para criar uma das fortalezas mais impressionantes da Europa. Ao observar o horizonte a partir dessas torres antigas, é possível entender por que esse lugar foi escolhido para proteger a região. De um único ponto, é possível ver vales inteiros se estendendo até o limite das montanhas. Durante séculos, quem controlava essa fortaleza controlava os caminhos que atravessavam os Balcãs. Mas hoje, o castelo não guarda mais rotas comerciais ou exércitos. Ele guarda apenas memória. Memória de impérios que surgiram e desapareceram. Memória de batalhas, alianças e transformações históricas. E, acima de tudo, memória da relação entre o ser humano e a paisagem que ele tenta dominar. A fortaleza de Belogradchik
continua de pé, entre rochas gigantes que resistiram ao tempo muito antes da chegada dos primeiros construtores, e provavelmente continuarão ali muito depois que nossa própria história também se tornar passado. No alto dessas montanhas da Bulgária, o castelo permanece silencioso, observando o mundo, assim como fez durante séculos. Um castelo esquecido, no alto da montanha.